Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje, vamos falar sobre a besta, certo? O livro de Apocalipse fala de uma besta, e por esse motivo vamos entender o que quer dizer besta. Besta quer dizer reino, e muitas das vezes esse reino foi feito por pessoas comuns mesmo, porque a ideia do anticristo muitas das vezes é tirar o poder social de muitas das vezes estar interferindo dentro do relacionamento social. Nesse tempo as coisas vai ficar como se tudo estivesse fora do controle. Então aí vem o reino da Medopeste. O reino da Medopeste são criados pelos cidadãos comuns e eles vão reagir, relacionar os seus irmãos da forma que ele entende. E é por isso que é chamado também anticristo, porque a divisão de bens ela vai dar liberdade para os corpos simples e comuns do dia a dia, relaciona suas ideias, sem ter uma interferência no poder. Entendendo essa parte, eu quero que vocês entendam que o reino foi dividido, O reino da Medopeste foi dividido em Cristo e Anticristo. Ainda do sexto milênio para lá, sétimo e do sexto milênio para lá, foi Cristo e Anticristo, Os atos conscientes, ele está com Cristo ao tempo todo, E por esse motivo, como eles não poderiam interferir diretamente na liberdade de expressão, então eles continuaram criando atos ideológicos sobre a ideologia do sexo. Vamos ler uma parte aqui, Gênesis, 25 e 21. Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, então disse: se é assim, por que sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos dividiram das tuas entranhas, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro. O povo maior servirá ao menor. Claro isso, Cristo e Anticristo, As pessoas, os mais fortes aqui na Bíblia quer dizer aqueles que têm conhecimento e continuar, instruindo aos que não tinham conhecimento. Simples assim. A ideia de Deus era sempre cuidar da humanidade o tempo todo. Porém, existem seres encarnados que estão aqui no corpo, vivendo no corpo com falsidade. Eles estão nessa mesma postura que Pedro, mas porém eles trazem a falsidade para eles como verdade. Então, muitas das vezes, igual hoje está aí na internet, as pessoas falando um monte de mentira, o reino da besta, inventando coisas, colocando medo nas pessoas, livro do Apocalipse. De uma certa forma, o povo merece isso. Merece, porque eles são incrédulos, eles não acreditam em Deus e tem que, muitas das vezes, provocar uma crise para ver se eles permitem esse lixo ir embora. Essas falsidades ideológicas que veio, nas suas consciências. Entendendo essa parte, vamos ler também Apocalipse 13, ok?
a besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, ou seja, um reino. Esse reino é o reino da Medopeste. Ele é governado por seres social. Não estou falando muitas das vezes dos poderes dos atos conscientes que estão postados na força da união, né? Posicionado por Cristo, pelo próprio Cristo. Eles têm uma postura social e nesse tempo eles ficam como vigia da sociedade. Eles não interferem diretamente. E aí, né, em vez de nascer uma lei que é olho por olho, sangue por sangue, então eles colocam uma ideologia de direitos humanos para que as pessoas tenham liberdade de se expressar dentro da sociedade. E por isso eles se sentem inseguros e vai criando o reino da Medopeste. Esse reino que está aqui, o reino da Medopeste, são criados por seres que era para ser seres social, mas eles confiam na imagem das pessoas e essa imagem a quem eles confiam, eles fazem armadilha para ele o tempo todo, como está na internet. E uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, certo? Uma besta que tinha 7 cabeças de príncipe. Depois, mais para frente, vamos falar sobre a igreja de Cristo, as 7 igrejas de Cristo, tá, irmão? Não é 7 igrejas da Ásia, é uma disfarce, porque o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, que está trazendo para nós esse tempo real que nós estamos vivendo. A Apocalipse é a Armagedon. Ela vai dar para a Terceira Guerra Mundial. Ok? Terceira Guerra Mundial. As guerras, elas não são dentro desse parâmetro de um século, por exemplo. Ela vem acontecendo em 3 milênios. E agora nós vamos atingir os 3 milênios. E esse 3 milênios vai fazer uma proposta para os 2 reinos que estão divididos. O reino de Cristo e o reino dos Medopeste, né, que automaticamente eles ficam encarnados. Né? Aqui é onde os atos conscientes habitam, né? Entendendo que não pode fazer uma guerra física, mas há muitos desses ideológicos seres social comum fizeram guerra física aqui. Então, aí entra João Batista, certo? A Segunda Guerra Mundial, ela já vai dar uma guerra física, e a Terceira Guerra Mundial, ela já vai fazer uma proposta de paz. As pessoas vão decidir com quem elas vão ficar. 10 chifres também, esses 10 chifres, ele vai dar 9 cabeças de príncipe e vai dar mais um adicional, que esse adicional ele vem de Cristo, ele é o Cristo, o próprio ato consciente de Deus, toda a autoridade da profecia, o mediador entre Deus e o homem. E ele já veio existindo aqui, irmão, a partir da segunda, Deus criou isso, palavra, vida, corpo, um homem em pé, certo? E aqui para frente ele criou o relacionamento social, que Deus de lá para cá foi mal a pior, ninguém relacionou bem. Ele está se relacionando só aos interesses financeiros, o poder econômicos, eles não estão relacionando as suas origens, a palavra da vida. E a besta que via era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como um de leão, e o dragão deu-lhe o poder. Lembra que o dragão, ele vinha sobre a cabeça de Emanuel. Se ele recebeu o poder, ele já é o anticristo. Já é o anticristo, ok? Se ele recebeu o poder de alguém, autoridade, igual sempre diz, Emanuel comprou
a sociedade com sangue, né, dele, e muitas das vezes aqui já é só colocar para fora para vocês decidirem o que vocês querem da sua vida. A liberdade ainda vai ficar para você, lembrando que não existe homem exemplar. O único pessoas que é exemplos de você são você mesmo. Você confessar essa origem aqui. Aí se você quiser relacionar a sociedade, relacione em paz, tá? Palavra da vida, verdade, tá bom? Envie em sua cabeça como ferida de morte, como eu tenho dito. É um sacrifício que foi oferecido às propagação, às falsidades do mundo, todos, né, em se entregaram pelo pecado. Como diz no livro de Isaías, eu fiz maldição pelos malditos. Ele não diz que fez o bem pelas pessoas, pelas pessoas boas. Ele foi atrás sempre, atrás das pessoas perdidas. Deus está indo atrás das pessoas que estão perdidas, que são escravos de Satanás. A chaga mortal foi curada, né? E aqui está a cura. Como eu sempre digo para vocês, que esse corpo foi reservado. Ele não foi contaminado, foi guardado, né, para esse tempo do fim, para que Deus fazer um propósito. Esse corpo tem muito a dizer sobre a origem de Cristo e também de Deus. Porque a origem de Cristo, se você for perceber bem, ele não se trata de um corpo físico, ele trata-se de relacionamento social e que está corrompido na cabeça de João. Tá vendo? Tá dando para fora porque está dizendo que estou pedindo relacionamento social, mas ele está corrompido aqui. Mas esse corpo aqui, ele é os dois, ele é a origem de Deus, que vai com a palavra da vida e corpo. Isso aqui é a origem de Deus, e aqui já vai pedir relacionamento social, que não tem. Esquece, não tem, ok? E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Adoraram o dragão que deu à besta, o reino, o seu poder, certo? O poder vem de Emanuel, como eu tenho dito, né? Ele foi escandalizado, ele vem, a construção, a criação. Aqui é uma apresentação de tudo que for construído. Homem comum nenhum tem poder para governar sobre outros, né? Não existe isso. Para com essas suas ideias loucas de achar que homem vai governar o outro homem. Deus não estabelece governo carnal. Eu já falei isso com vocês. E é por isso que ele pede um mau relacionamento, para que esse corpo relacione somente a origem dele, corpo a corpo, né? Entende? E adorou-lhe o dragão e deu à besta o seu poder, e adoraram-lhe, dizendo que é semelhante à besta. Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. As blasfêmias muitas das vezes não estão ligadas nem a Cristo, né? Não está ligado a Cristo nem a Deus, mesmo porque o homem não pode blasfemar contra a glória de Deus, porque eles estão defendidos dentro do Cristo. Eu já tenho dito no blog anterior, quando você blasfema contra a sua origem, o seu corpo entra em crise, mostrando para você que tem alguma coisa errada, porque a origem de Deus está vazia, não tem ninguém lá. É por isso que se criou o Cristo. Não tem ninguém lá, está tudo aqui no Cristo. Todos os corpos de Deus estão aqui no Cristo. Aqui está defendido, irmão. Deus defendeu. Ele levou a guerra para fora aqui, por causa disso mesmo, por causa do bem e do mal. Lembrando que o mal, ele contamina esse corpo. Então, aí cria-se o reino da besta, né? Na divisão de bens, batendo para fora, todos os corpos têm que se responsabilizar. Nesse tempo eles vão procurar alguém para representar ele, uma imagem, e o que eles vão achar? Só falsidade,
Só falsidade. Na internet aí tá muito disso. As pessoas têm vários seres, tem pessoas que têm grandes conhecimentos, outros que não, que já sabe que a pessoa está em Cristo, então vai marretando na pessoa, vai batendo. Deixa, fala assim, muita propaganda, é falsidade. Bate, irmão, deixa sair para fora, ok? E adorar-lhe o dragão e deu à besta o seu poder. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, e deu-lhe o poder para continuar por 42 meses. Esses 42 meses é uma terceira guerra mundial, a Magedon. Por detrás da imagem do homem existe o dom. E qual que é o dom? O dom da vida. Lembrando que, vamos falar isso mais para frente, que a Terceira Guerra Mundial, ela não explica, como eu tenho dito no início, ela não explica uma guerra em século, ela explica uma guerra em milênio, porque Deus trabalha com a humanidade com milênio. Ele vai passando por essa situação, tá vendo aqui? Corpo, atingiu Cristo, aqui dividiu as nações, tá vendo? A nação, Cristo e Anticristo. E aí eles desceram aqui para baixo, aqui no sétimo milênio, e vamos atingir o 8º milênio. E aqui vai decidir tudo. Quem vai estar dentro, quem está fora. 42 meses é também considerado 190 blogs diários, que vai ser produzido até o fim desse milênio, dessa noite milenar, para encerrar de vez, né? Fazer uma proposta, não encerrar, porque a Bíblia ainda continua que a imaginação do homem, ela ainda não vai parar, né? Em certa situação, as pessoas vão cair na realidade, então vamos voltar para uma guerra física, olho por olho, sangue por sangue. E esse tempo que nós estamos passando, ele vai se transformar em coisas reais, certo? E de uma certa forma, se tiver grandes conhecimentos, as coisas vocês vão estar com Cristo e vocês vão ficar defendidos. Ok, irmão? Os tempos são muito bons para vocês ficar tranquilos, para vocês ficar suaves, quando você entende a numerologia, né, o que vem descrito em cada milênio, você fica tranquilo, você vê que as coisas que estão por fora não tem nada a ver com as pessoas que faz o bem, que tem um bom relacionamento social, e sim com as pessoas que têm mau comportamento, certo? Não é possível que vocês vão querer viver nessa vida todinha sofrendo ameaça pela sua sociedade. Coloca isso na sua consciência. O que Deus faz por nós é sempre o melhor. Por mais que vocês ainda não estejam entendendo nesse exato momento, mas você vai entender tudo. É só vocês parar de ficar olhando a internet e focar aqui nessa palavra. Ouça essa voz e se arrependa. Ok? Arrependa dessas coisas, que tudo que está sendo dito aqui estão ficando bem claro. Ok? Este blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.